Estamos na véspera do Dia dos Namorados, então quis trazer para vocês uma forma de falar de amor diferente de tudo que já fiz, porque esse é um dos temas que mais abordei. Devo ter umas 5 palestras sobre isso, mas queria trazer para vocês um outro aspecto, uma outra reflexão por um outro ângulo, porque certamente o amor é um prisma de muitas faces e a gente está muito longe de esgotá-lo. Então recordei de um poema que durante a minha adolescência e juventude gostava demais e ainda hoje gosto, e que tem alguns pontos enigmáticos que eu achei que a filosofia poderia ajudar a esclarecer. E fica como um presente para você no Dia dos Namorados. Como falarei no final, não apenas um presente aos namorados, mas um presente, uma gratidão, uma oferenda ao próprio amor, que é aquele que ilumina todas as relações profundas dos seres humanos, entre si e deles com a natureza, todo aquele que cria fios que são impossíveis de serem quebrados. Então vamos falar um pouco sobre um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é As 100 Razões do Amor. É um poema bastante pequeno, mas que tem alguns detalhezinhos que, se não forem bem entendidos, podem parecer paradoxais ou meio sem sentido. Vamos lá? Então, rapidamente falando do próprio Drummond. Todo brasileiro que gosta de poesia, evidentemente, conhece os poemas de Drummond. Drummond, um mineiro que nasceu em Itabira em 1902, todo mundo sabe, quem lê Drummond, porque ele constantemente fala da sua Itabira, e morre no Rio de Janeiro em 1987, ou seja, 85 anos de vida viveu o nosso poeta. Ele foi poeta, contista, cronista e escreveu também para público infantil. Agora, a poesia provavelmente é a sua contribuição mais preciosa, pelo menos para aqueles que, como eu, amam a poesia, amam seus poemas. É uma contribuição valiosíssima e é considerado um dos maiores poetas de língua portuguesa do século XX, certamente dos brasileiros, sem dúvida, certo? Então, ele é classificado como um poeta da segunda geração modernista. Eu sempre tive as minhas ressalvas em relação a isso. Recentemente encontrei um crítico que era totalmente coerente com as minhas ressalvas. Eu acredito sim que existem certos elementos na escrita de Drummond, como ele próprio, esse crítico falava, liberdade linguística, verso livre, metro livre e temáticas cotidianas. Essas coisas sim, ele utiliza bastante. Porém, a corrente que Drummond era afiliado era a corrente drummondiana, ele seguia a si próprio. Ele era muito livre para se enquadrar dentro de caixinhas, de modelos temporais, para se encaixar numa forma fixa de fazer alguma coisa. Então nós podemos dizer que, apesar de ele se encaixar num momento histórico onde a forma dos poemas era mais livre e onde a temática está muito voltada para o dia a dia, para o cotidiano, para pequenos fatos que poderiam em outros contextos serem considerados irrelevantes, ele tem um estilo próprio. Um estilo que nós poderíamos dizer, se quiséssemos enquadrar em algum lugar, teríamos que dizer que ele é fundador e único expoente de uma escola própria. Tem um jeito ímpar de escrever, uma mistura de um pouco de tristeza, às vezes com um pouco de amargura e às vezes com um pouco de ironia. É uma dosagem complexa de fatores, mas algumas vezes de uma beleza fora do comum, como esse mesmo poema que vamos abordar hoje. Bom, curiosamente, para quem não sabe, Drummond era formado em farmácia, pelo UFMG. Curioso, né? Depois migra, se tornou um servidor público e migra para a literatura com toda a intensidade. Viveu como servidor público, porque nós sabemos que no Brasil viver de literatura não é uma coisa fácil, não sei se é em outro lugar qualquer, mas o fato é que ele fez da literatura aquilo que não dava o seu sustento ao corpo, mas sim sustentava a sua função no mundo, sustentava a sua alma, como poderíamos dizer. Continuando, As 100 Razões do Amor, que é esse poema relativamente pequeno que vamos comentar, faz parte de uma obra que é O Corpo, que foi escrita em 1984. Drummond morre em 1987, importante lembrar. Portanto, uma obra quase do fim da sua vida. Aparentemente simples, mas uma composição que está cheia de palavras que podem ser interpretadas de duas maneiras, algumas coisas que parecem paradoxos. O próprio título guarda aí uma dubiedade, porque são as 100 com S
nenhuma razão para o amor? É, sim. Mas também são as 100 com C, ou seja, muitas razões para o amor? É também. Você pode ver o poema pelos dois ângulos, e esses dois aspectos convivem perfeitamente bem. Então vamos lá. Começando então, eu vou ler para você o poema por inteiro, para aqueles que não o conhecem, uma bela obra, e depois vamos pegar cada um das estrofes e comentar, certo? Então vamos lá. De Carlos Drummond de Andrade, As 100 Razões do Amor. Eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante e nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com o amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor, por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Esse é o poema, belo, um pouco desafiador, meio enigmático em alguns dos seus pontos. Vamos lá fazer essa nossa curta, mas agradável trajetória de mastigar juntos, compreender e assimilar melhor esse poema? Então vamos. Nossa primeira estrofe vai dizer: eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante, ou seja, eu não preciso de nenhuma contrapartida. Não preciso que você me ame do mesmo jeito que eu te amo. O amor se satisfaz em si mesmo. É uma das coisas que é interessante, porque Platão, ao falar de amor, ele apontava um pouco essa característica, que o verdadeiro amor é uma linha vertical, ou seja, uma doação que não espera contrapartida. Ele não espera outra coisa que não o bem do ser amado. Não espera que ele lhe dê nada em troca. Ele diz que as relações amorosas horizontais, ou seja, onde se dá alguma coisa e se espera contrapartida, são sempre mais pobres do que as verticais. Ele citava como exemplo, por exemplo, uma relação entre um pai, uma mãe e um filho, o amor maternal ou paternal. A única coisa que se espera é que aquela criança, aquele jovem que virá, seja feliz, seja realizado, tenha um bom rumo na vida. Você não espera que ele te ame na mesma intensidade ou que faça os mesmos sacrifícios por você. Esse tipo de expectativa faz com que o amor seja um investimento, uma espécie de previdência privada. Eu amo para garantir a minha velhice. Não é bem assim. O verdadeiro amor se dá e se realiza no ato de jorrar, no ato de se entregar, sem esperar nenhuma contrapartida. Aquela historinha do namorado que dá um beijo na namorada, fica esperando ela dar um beijo de volta, e se ela não dá, ele já se sente lesado. Bom, isso é uma carência afetiva, é quase que um comércio, um toma lá da cá. Qualquer momento onde a contrapartida não esteja à altura, você já se sente perdendo alguma coisa. Então, essa primeira estrofe já fala: nem sempre sabes ser amante, mas eu te amo porque te amo, eu não espero que você saiba, não espero que você faça nada. Simplesmente amo porque me corresponde amar, porque quero amar, porque devo amar. Faz parte da minha condição humana. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com o amor não se paga. Você percebe que aí ele faz um jogo com aquele ditado popular que diz amor com amor se paga? Ele está dizendo amor não precisa pagamento. O pagamento do amor é exatamente estar sentindo, estar vivendo, estar no momento presente debaixo dos teus pés. O pagamento do amor é justamente estarmos amando. E não carece de mais nada. Ou seja, amor não se paga com amor, que é estado de graça. É interessante se nós formos ver um pouco a etimologia dessa palavra, gratus, que vem do latim e significa agradável e agradecido. Ou seja, um dom que te é dado que gera um profundo estado de bem-estar e, ao mesmo tempo, um profundo estado de gratidão. Essa graça que nos era doada
por exemplo, falava recentemente de São João da Cruz, ele fala muito sobre isso, sobre esse dom que é derramado sobre o homem. Então, o amor é um dom derramado sobre o homem. Ele tem o dom de amar. E ele já é grato por esse dom e não pelo que possa obter através dele. O amor em si já satisfaz todas as expectativas e todas as necessidades do homem. Se o homem jorra o tempo todo o amor, ele não tem tempo para esperar que ninguém lhe dê contrapartida. E jorra não só em relação a um ser humano, mas a cada coisa que passa pela sua mão. Se ele, no seu trabalho, cada coisa que faz, faz com amor, no seu trajeto para casa, dirige respeitando o seu veículo, respeitando o trânsito, respeitando aos demais, se tudo é feito com amor, dificilmente um homem assim sofre de carência. Isso é um elemento interessante. Então ele é um estado de graça, de gratidão e ao mesmo tempo de agrado, de felicidade, de realização, simplesmente por tê-lo. Amor é graça. Continuando, amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Mais uma vez, ele não espera contrapartidas. Se o faz, é mais uma paixão manchada de egoísmo. Ele é dado de graça e não cobra nada em contrapartida, realiza-se em si mesmo. Agora é interessante que ele, quando fala do vento, da cachoeira, do eclipse, ele é semeado em todas essas coisas. Ele está dizendo, nós reconhecemos que todas as coisas são duais. Assim como aquela pessoa que você ama não é perfeita, tem defeitos, a cachoeira pode te afogar, mas também pode te deslumbrar. O vento pode ser um furacão que te arraste, mas também pode ser a brisa que sopra suave no teu rosto. Ele pode te refrescar ou te assustar. O eclipse também pode parecer um fenômeno assustador ou pode ser mais uma das maravilhas da natureza. E o dom do amor é exatamente encontrar essa essência luminosa que reside em todas as coisas. O amor exige profundidade de quem o emite. Não sei se vocês entendem isso. Vocês acreditam que é possível uma pessoa superficial amar profundamente? Eu, honestamente, não acredito. Sentimentos profundos partem de pessoas profundas, de pessoas que têm alguma relação com a sua própria essência, alguma vida interior. E como conhecem a sua própria essência, são bons buscadores da essência de todas as coisas, que é sempre luminosa. Portanto, o amor te dá a capacidade de captar o aspecto luminoso de todas as coisas que você vê. E não é que você semeie beleza nas coisas. A beleza já está ali. Você apenas a acessa e incentiva para que outros também a acessem. Através dos teus olhos, muitos podem ver a beleza embutida em qualquer pequeno momento do dia a dia, que você ajuda a trazê-la à tona. Através dos teus olhos, muitos outros podem ver. Portanto, ele é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse e em qualquer outra coisa que você possa imaginar. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. É evidente, né? Porque se o amor é algo que não se contém, não aceita limites, já vamos explicar isso, significa que cada vez que ele vai se expandindo, ele vai abrangendo novas realidades. Ele vai ter que criar uma nova estratégia para amar o universo como é, para amar as estrelas, para amar a humanidade, ainda que ele não a conheça e tenha uma diversidade muito grande aí dentro, ele vai tendo que depurar o seu gosto e aprender cada vez mais a encontrar o luminoso em tudo. Portanto, cada nova realidade, cada novo ser que te cabe amar, exige que o teu amor se expanda, exige que o teu amor vença limites e barreiras. Portanto, ele está sempre se expandindo e se transformando em algo muito maior. Não pode ser contido em caixinhas. O amor que é contido em caixinhas, mais uma vez, é uma paixão e passageira. Quando se esgota o conteúdo dessa caixinha, já não resta mais nada. O amor tem vocação de expansão. E eu sempre gosto de explicar isso através de uma história da Idade Média, da alquimia medieval. Na alquimia, que hoje nós acreditamos que tenha sido uma ancestral da química, quando na verdade a intenção dela não era bem essa, a alquimia buscava a transmutação do chumbo da ignorância no ouro da sabedoria, tratava mais sobre o interno do homem do que sobre qualquer outra coisa. E a alquimia dizia que há um componente na natureza que se chama alcaeste, que é o solvente universal.
É bem interessante entendermos a ideia, em várias palestras minhas falo sobre isso, então talvez alguns já conheçam. Esses alquimistas diziam que o amor legítimo é um vinho que pertence aos deuses e que a única coisa que o homem pode fazer é esculpir em si um cálice que seja digno. Se ele esculpe um cálice, ou seja, vida moral, disciplina, vida moral, se ele esculpe em si um cálice que é julgado digno por Deus, Deus olha de cima, aprova e despeja aí o seu vinho sagrado, que é o verdadeiro amor. Agora acontece que esse verdadeiro amor é alcaeste, é solvente universal. Portanto, ele não vai se contentar com o teu cálice, ele dissolve tudo. A primeira coisa que ele vai fazer é dissolver o teu cálice e se espalhar em todas as direções, porque nenhuma substância é capaz de retê-lo, ele é solvente universal. E num determinado momento, você que começou a amar por um ponto, pelo conteúdo de uma taça, daqui a pouco ama em todas as direções todos os seres que surgem diante de você. O verdadeiro, legítimo amor tem vocação universalista. Se você deposita um líquido na sua taça e ele não derrete nada, pode jogar fora, é falsificado, não é o verdadeiro amor. Cícero dizia que se amas e te tornas mais egoísta, mais voltado apenas sobre os teus interesses, não amas, nem ama ninguém que assim o faça, ou seja, um vinho falsificado. Exatamente essa ideia que Drummond traz aqui. Não dá para prender o amor num dicionário ou num regulamento. Ele se expande até atingir os confins do universo e banhar todas as coisas criadas nessa mesma aura de amor. Talvez até as não criadas ainda, as ideias que ainda estão por nascer. Amor às ideias é também uma forma maravilhosa de amor, que não cabe em dicionários. Continuando. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Parece paradoxal isso, né? Há uma frase de uma escritora, uma filósofa do século XIX que muito admiro, Helena Blavatsky, que ela, em determinado momento da sua obra, diz: quando lembro de mim, esqueço do mestre. Quando esqueço de mim, lembro do mestre. E o mestre representava para ela toda essa sua missão, tudo aquilo que de grandioso ela tinha se proposto e comprometido no seu futuro. E ela mostra de uma maneira muito clara isso. Excesso de atenção sobre mim mesma faz com que eu esqueça qualquer outra coisa maior e mais digna à minha volta. Portanto, se eu não amo demais a mim, se eu não amo excessivamente a mim, eu começo a ver as pessoas à minha volta e achá-las dignas de amor. Quem ama demais a si próprio, em primeiro lugar, isso nem amor, não é uma paixão, além do necessário, além da justa medida, ele torna o outro um mero meio, um meio de satisfação, mas o final está a sua satisfação, a sua realização. Então eu amo fulano porque eu não posso estar sozinho. Meu caro, você não ama fulano. Você ama o bem-estar psíquico que te dá a companhia de alguém. Ou porque você é carente, ou porque tem medo da solidão, ou porque está acostumado dentro de uma relação. Ou seja, o outro é um testemunha da tua experiência pessoal para que ela não passe em branco. Isso não é amor. Immanuel Kant costumava dizer, nos seus fundamentos da metafísica dos costumes, que uma das coisas mais imorais que há é tomar o ser racional, ou seja, o homem, como meio e não como fim em si. Se nós não somos capazes de, num determinado momento, parar de colocar a nossa personalidade entre algodões e fazer tudo apenas por nós mesmos, que é esse egoísmo doentio, não temos capacidade de amar os demais. Consciente ou inconscientemente, usamos os demais. Então eu te amo, sabe por quê? Porque eu não amo excessivamente a mim. Amo na medida certa. Portanto, tem um determinado momento que eu sinto a necessidade de derreter a taça e expandir esse amor. Senão ele me sufoca e se transforma num mero egoísmo vulgar. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Existe um livro de Mário de Andrade que se chama Amar, Verbo Intransitivo. Não falo muito do livro em si, mas esse título eu acho muito interessante. Porque é como se você dissesse, eu amo. Por que amo? Porque eu sou um ser humano, é o que me compete fazer no universo, amar. Agora, quem vai ser objeto do meu amor? Tudo aquilo com o qual eu entrar em contato.
Mas o amor está aí como potencial antes que surgisse qualquer ser para ser amado. Aqueles que surgem diante de mim, eu tenho essa carga de amor transbordando para colocar sobre eles. Mas se não há nada, ainda assim eu sou uma taça cheia de amor. É como você imaginar o sol. Chega para o sol e diz: olha, para que você está iluminando esse pessoal? Eles não merecem. Esse pessoal merece ficar no escuro. Ele vai dizer: olha, eles merecem o que eles quiserem, isso é problema deles. Mas eu vou iluminar porque isso é a minha função, eu sou sol. Eu não posso fazer outra coisa. Mesma coisa uma macieira. Você chega para lá e diz: olha, macieira, você só precisa de uma ou duas maçãs para perpetuar a espécie. Só faz duas, não fica alimentando esse pessoal, não está vendo que eles não merecem? Ela vai te dizer: olha, eu dou pelo que eu sou uma macieira e não posso ser outra coisa que não uma macieira. Se as pessoas merecem ou não é problema delas, o meu problema é ser generoso e gerar muito mais do que aquilo que eu necessito para sobreviver e doar. Agora, quem receberá e como receberá, o que fará com isso, já excede a minha responsabilidade. Mas eu só posso viver gerando maçãs. Eu só posso viver gerando luz. E eu, humano, só posso viver gerando amor. Então, ele não se troca, não se conjuga, é amor a nada, ele existe em si, mas transborda diante de qualquer coisa com a qual ele trave contato. Feliz e forte em si mesmo. E por fim, a última parte é a mais bela do poema, eu acho esse final triunfante. Amor é primo da morte, e da morte vencedor. Por mais que o matem e matam a cada instante de amor. É interessante, né? Amor de fato é primo da morte, porque o que o amor pretende é fazer com que o nosso coração se expanda cada vez mais, que nossas possibilidades humanas cheguem cada vez mais longe. Ele espera transmutar o ser humano do chumbo no ouro, de um ser que visa meramente a sobrevivência e a perpetuação da espécie, potencializado pela razão, a um ser que coloca a razão a serviço do todo, do outro, da unidade. Portanto, o amor, ele tem como função renovar. E a morte também. A morte também tem como função renovar. Portanto, é natural que sejam primos, não irmãos, mas primos. Porque a morte renova deletando tudo, né? Ctrl Alt Del, apaga tudo para recomeçar, para aqueles que acreditam em reencarnação. Já o amor não. Ele mata os limites, as fronteiras, os egoísmos, para que todos os dias você renasça um pouco maior do que quando foi dormir no dia anterior. O verdadeiro amor é um fogo que vai transmutando, é como se todos os dias você morresse e todos os dias renascesse purificado e maior e mais apto a atingir os confins do mundo com teu amor. O amor te faz tornar-se íntimo da morte, porque você morre e renasce maior todos os dias. Portanto, eles têm esse parentesco da transmutação. Freud costumava falar, inclusive, das pulsões de vida e de morte. A pulsão de vida era exatamente Eros, o amor, e a pulsão de morte é Thanatos. É interessante porque Thanatos, a morte na Grécia, tinha como irmão Hipnos, que é o sono. Os dois trabalham então para uma espécie de pulsão da morte. Ou você morre definitivamente, ou você morre todos os dias adormecido no torpor da inércia, da desatenção, olhando só para os seus interesses mesquinhos, alienado dos dons da vida. Isso é morte também. É a morte representada por Hipnos, é a morte em vida. Ou seja, os dois fazem parte das pulsões da morte. Já Eros, o amor, faz parte da pulsão da vida. É a renovação em vida. É fazer com que a vida tenha o sentido que lhe cabe, que é ser uma trajetória na qual o homem vai cada vez mais depurando, trazendo à tona os seus poderes latentes, aparando suas arestas, cada vez mais se tornando digno da sua própria condição humana. E o amor o conduz pela mão nessa direção. Amor, segundo Platão, é aquilo que eleva os seres, é aquilo que faz com que cada um encontre o seu lugar, é a busca daquilo que nos falta para sermos completos. Enfim, amor trabalha para a vida, enquanto que a morte trabalha para uma renovação onde se zera todos os aspectos e começa-se de novo. O amor trabalha zerando simplesmente a nossa mediocridade, as nossas limitações, o nosso egoísmo e amanhecendo com as pétalas mais abertas.
amanhecendo mais humano. E nós matamos, por mais que o matem e matam a cada instante de amor, queremos dizer que reduzimos e matamos o amor, por não querer saber o que ele nos oferece. Ele tem muito para nos oferecer. E o que nós pegamos disso? Pegamos só o prazer físico ou o prazer psicológico de se saber amado, ou se saber acompanhado, ou por se saber querido por alguém, seja lá o que for, a carência ou outra forma qualquer. O amor tem muito mais para nos dar. E nós o matamos, empobrecendo, reduzindo a quase nada, uma manipulação do outro a um prazer meramente banal, físico, transitório. É como existe um conto oriental, do qual eu gosto muito, que diz que havia um sábio, um mestre, que caminhava pela rua segurando a sua manta no braço. E de repente passa um ladrãozinho, arranca a sua manta do seu braço e sai correndo. Seus discípulos que estavam ali por perto queriam, não, vamos correr, vamos pegá-lo, que absurdo, vamos pegar a manta do mestre. E esse mestre teria dito, para, deixa ele. Como assim, mestre? Eu tinha tanta coisa para dar para ele e ele só quis a manta. Deixa ele, coitado. Isso deve ser um pouco do que o amor deve dizer para a gente. Eu tinha tanto para dar para ele. Eu poderia fundir todos num ser só, poderia levá-los para a unidade. E eles quiseram só o prazer físico, quiseram só um capricho psicológico. Coitados. Platão costumava dizer que todo aquele que ama verdadeiramente tem vontade de chamar o deus Hefestos, que é o ferreiro, para que funda as suas almas numa só. Que na verdade é isso, o amor provoca uma fusão de almas, que é a recuperação da unidade na multiplicidade, como dizia Sirihan. Portanto, ele tem muito para nos dar, é um mistério, para nós pedirmos tão pouco e nos satisfazermos com tão pouco. Isso vai mediocrizando, apequenando o amor, vai matando o amor. Ou seja, ele é vencedor da morte como um impulso de vida, que transforma os seres em vida, lúcidos, espertos, mas ao mesmo tempo nós constantemente estamos matando o amor no nosso uso diário, tão pequeno, tão redutivo, diante de algo que pode nos dar tanto. Bom, então como eu falava para vocês de início, eu pretendo que essa nossa pequena palestra não seja só uma homenagem ao Dia dos Namorados, aos namorados e às namoradas, seja lá o que for, esposos e esposas, mas uma homenagem ao próprio amor. Por ser um dom que todos nós recebemos e que muitas vezes o desperdiçamos, e por nos oferecer tanto, que a gente possa, como uma atitude de gratidão, que faz parte da graça, responder a ele, entendendo o amor e se prontificando a vivê-lo com mais profundidade. Que todos nós sejamos gratos ao amor, nesse e em todos os dias que virão. Para finalizar, eu trouxe para vocês um pedacinho só o pedacinho final daquilo que eu considero como uma das coisas mais belas já escritas sobre o amor, que é o capítulo sobre o amor de Khalil Gibran. Só os versos finais. Como os feixes de trigo, o amor o mantém íntegro, debulha-o até deixá-lo nu, transforma-o livrando de sua palha, tritura-o até torná-lo branco, amassa-o até deixá-lo macio. Então submete ao fogo para que se transforme em pão no banquete sagrado de Deus. Todas essas coisas pode o amor fazer para que você conheça os segredos do seu coração. E com o conhecimento desses segredos se torne um fragmento do coração da vida. E é isso. Muito obrigada e feliz Dia dos Namorados para todos vocês, com um pouquinho mais de consciência sobre os dons do amor, sobre o amor como graça. Obrigada.